Se você tem percebido que o estresse diariamente tem te causado vários problemas, hoje eu vou te explicar que mais um problema que esse estresse pode estar causando na sua vida é o risco maior de você desenvolver uma doença autoimune ou de você piorar muito a doença autoimune que você já tem. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, especialista em autoimunidade feminina. E aqui no canal eu trago toda semana conteúdos que vão conversar com você, mulher autoimune. O meu objetivo é trazer informações importantes sobre nutrição, gerenciamento do estresse, mudança do estilo de vida, para que você consiga prevenir e também tratar de forma natural, através da alimentação e da mudança do estilo de vida, a sua doença autoimune, diminuindo muito a quantidade de remédios que você vem usando. Então hoje o nosso papo é sobre o estresse emocional. O estresse emocional é um processo que atualmente as pessoas têm vivido de uma maneira muito constante. E o nosso corpo não entende a diferença entre o estresse emocional que a gente vive no dia a dia com aquele estresse que ficou lá no nosso subconsciente, dos nossos ancestrais, da época em que eles viviam nas cavernas, que eles enfrentavam vários riscos na selva com grandes animais, tendo que caçar, tendo que pescar, que se defender o tempo todo. Então, o que ficou no nosso subconsciente é essa necessidade de proteção contra esse risco externo. Hoje em dia, a gente não tem mais esse risco de sofrer um ataque por um animal selvagem, de viver desprotegido na floresta, mas a gente vive 24 horas por dia praticamente sob um processo de estresse contínuo em relação ao trabalho, à vida familiar, a convivência com outras pessoas, a autocobrança, a busca muitas vezes por uma condição de vida inalcançável, ou que muitas vezes não é de fato aquilo que a gente precisa. E isso tudo gera uma cobrança muito grande, e esse estresse emocional que acontece por conta dessa cobrança vai fazendo com que o nível do cortisol, que é um hormônio responsável para nos deixar alertas, nos deixar atentos, atentas aos perigos ao nosso redor, ele vai ficando sempre alto. E isso não é normal, isso não é saudável, porque o cortisol ele precisa estar alto naqueles momentos em que a gente precisa ter mais atenção, mais foco, em que a gente precisa tomar uma decisão importante. Mas no momento que ele fica alto o tempo todo, principalmente naqueles momentos em que a gente tem que ter um momento de relaxamento, como no momento antes do sono, se ele continua alto todo esse tempo, isso vai começando a causar doenças no nosso corpo, desde o câncer até doenças autoimunes, porque é como se esse cortisol aumentado deixasse o nosso corpo em alerta e o nosso sistema imune tivesse que ficar sempre atento à espera de algum ataque, para que ele possa nos defender. Quem já tem essa genética da doença autoimune, isso é ainda pior, porque você tem o gene presente no seu corpo e esse cortisol que vai aumentar por conta desse estresse vai fazer com que esse gene acorde. E no momento que ele acorda, que ele desperta, ele ativa a doença no seu corpo. É por isso que é muito comum a gente observar pessoas que falam que, por exemplo, descobriram a psoríase, teve a primeira crise de psoríase ou de artrite em um período estressante da vida. Da mesma forma, o vitiligo. Só que o vitiligo ele tem uma raiz mais profunda, porque é muito comum que o estresse que desencadeou o vitiligo, ele aconteceu há muitos anos atrás, muitas vezes na infância, na adolescência. E aquela memória do estresse, do trauma, fica ali guardada no corpo, até que chega um momento que o sistema imune ele não consegue lidar com aquele excesso de cortisol, não consegue lidar com aquela necessidade de proteger o nosso corpo desse processo de ataque psicológico que ficou ali durante muitos anos, e ele desencadeia a autoimunidade, atacando as células do próprio corpo. Isso acontece com todas as doenças autoimunes. O que vai mudar é onde essa doença autoimune está acontecendo, mas o mecanismo é igual para todos. E como a gente vai falar hoje sobre o estresse, e é claro, eu vou trazer quais são os suplementos melhores, mais indicados para que você faça essa modulação do estresse, para evitar que esse excesso de cortisol seja tão prejudicial para o seu corpo. Porque, é claro, tem situações estressantes na vida em que a gente não pode ter 100% de controle. Na verdade, a maioria das situações a gente não tem tanto controle assim. É uma falsa ideia a que a gente tem de controlar todas as coisas. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance. E tudo mais, o universo se encarrega de concluir, de resolver, de dar continuidade. Esses suplementos que eu vou falar hoje, eles são muito importantes para que você utilize durante o seu processo de tratamento nutricional da doença autoimune
independente de você estar usando os imunossupressores ou não. Porque esses suplementos, eles vão atuar em conjunto, modulando os níveis de cortisol e fazendo com que o corpo não fique sofrendo tantas agressões o tempo todo. É como se a gente blindasse o nosso corpo para fazer com que ele fique protegido do efeito agressivo do estresse emocional. Além do controle do cortisol que esses suplementos fazem, eles também vão diminuir o envelhecimento precoce que o estresse emocional causa. Eles vão fazer também uma proteção neurológica, evitando o surgimento de doenças degenerativas, como por exemplo o Parkinson, o Alzheimer, a demência. Também vão ter uma importante ação antidepressiva e também uma redução da ansiedade, porque toda essa cobrança externa, todo esse estresse emocional que a gente vive todos os dias, 24 horas por dia, aumenta muito a ansiedade. E eu vou trazer aqui 8 suplementos que não devem faltar aí na sua rotina de modulação do estresse para controlar a sua doença autoimune. O primeiro deles é a ashwagandha, que é um fitoterápico que vai ter uma ação importante na modulação do estresse, no controle da ansiedade, na melhora do sono em algumas mulheres, diminuindo também a agitação, o nervosismo e a irritabilidade. Mulheres autoimunes que têm uma TPM muito intensa, a ashwagandha também vai ajudar a controlar esses sintomas da TPM. Também aquelas mulheres que estão no climatério, com toda aquela oscilação hormonal em que ela tem essa irritabilidade, essa falta de concentração e de foco. A ashwagandha também vai ser excelente. A rhodiola rósea é um dos meus preferidos e ela é indicada para fazer essa modulação do cortisol, diminuindo o impacto do estresse sobre o nosso corpo. O magnésio, principalmente na forma de treonato, ele vai fazer uma proteção neurológica, melhorando o sono, melhorando a cognição, a memória. As vitaminas do complexo B, combinadas da forma adequada e na dose necessária para o seu caso, também vão ajudar a melhorar a produção de energia, o que vai te deixar mais disposta durante o dia. A coenzima Q10 também é uma excelente fonte de energia para as células, que vai diminuir o impacto desse estresse e evitar a morte celular, que é muito comum, principalmente cerebral, quando a gente passa por um estresse emocional muito prolongado. Os óleos essenciais são uma excelente opção de complementação a esse tratamento nutricional, porque os óleos essenciais, eles podem ser utilizados várias vezes ao dia, não só na hora de dormir. Alguns específicos são excelentes para causar relaxamento, diminuição da ansiedade, melhora na cognição, uma proteção contra os impactos do estresse. A laranja doce é uma boa opção e a lavanda. Os florais, tanto os florais de Bach quanto os florais quânticos, são opções muito interessantes que eu utilizo muito na minha prática com as minhas pacientes, porque eles vão modular todo o processo de estresse, de comportamento, de ansiedade. E esse controle também vai se refletir de forma muito positiva, tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças autoimunes. E por fim, aquele combo que não pode faltar, que é a respiração, que pode ser utilizada tanto durante o dia, em momentos de estresse, de ansiedade, quanto no momento de dormir. Essa respiração abdominal, ela vai ajudar no relaxamento do corpo como um todo, vai diminuir a velocidade dos pensamentos e vai ajudar também numa desconexão, fazendo com que o sono tenha mais qualidade. A meditação, que é algo muito particular e deve ser feito de acordo com a forma com que cada uma de vocês consegue fazer. No início, para quem é muito agitada, para quem tem muitos pensamentos, é um pouco difícil se desconectar para fazer essa meditação. Mas o importante é que você comece. Mesmo que você comece com 1 minuto, 5 minutos, e você vai tentando todos os dias aumentar esse tempo e cada vez mais se concentrar em si mesma. Eu tenho certeza que isso aí, em poucos dias, já vai te trazer um resultado muito positivo na diminuição do estresse. E a atividade física. A atividade ideal é aquela que mais combina com você, que se encaixa com a sua rotina. Por quê? Porque não adianta incluir uma atividade física por obrigação, de forma forçada, porque isso vai acabar se tornando mais um ponto de estresse na sua vida. A atividade física escolhida deve ser aquela que você prefere, aquela que se encaixa no seu dia a dia e que você executa com prazer. Isso é o mais importante quando a gente pensa em modulação do estresse para controlar as doenças autoimunes. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a repensar a sua rotina, repensar os seus hábitos e perceber que o controle do estresse emocional também é uma chave importante na modulação da sua doença autoimune. Para você saber mais sobre nutrição na autoimunidade feminina, continua aqui comigo no canal, se inscreva, ative as notificações para receber toda semana um vídeo novo. Compartilhe com as amigas que têm doença autoimune, porque essas informações podem fazer a diferença na saúde delas. E se você quer um acompanhamento personalizado, individual, onde quer que você esteja, acesse no link aqui da descrição
o PAM, Programa Autoimune Mulher, e conheça todos os detalhes desse programa sensacional que tem melhorado a vida de milhares de mulheres e eu tenho certeza também que vai ajudar muito a melhorar a sua qualidade de vida na doença autoimune. Um grande beijo e até o próximo vídeo.